da relação que eu tive com os meus alunos lá, é a 4ª vez que eu faço isso, foi muito, acho que a relação que eu tive com o programa de vocês, que eu não tinha visto ainda. Que foi, eu tive que explicar um negócio para eles, que era um negócio que eles não tinham experiência nenhuma. Isso é um conceito muito difícil, que é um conceito muito etéreo, né? Você não consegue pegar ele, você não consegue... Então como é que eu vou dar aula de cinema sobre Godard, se a relação do cara é o Hulk, que tá passando no cinema lá, sabe, o Shrek, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então é um comentário, porque eu passei por isso, então vendo o programa, eu me identifiquei muito com vocês e achei o programa, desculpa a palavra, mas é fodido, assim, nesse sentido, porque além de vocês serem meus amigos, e a gente tinha conversado ainda sobre o filme, sobre o programa, eu acho que se eu levasse esse programa pra lá, eu já teria os 3 ou 5 dias de aula teórica que eu tive com os caras, eu já teria me dado um start muito grande ali. Porque eu não tinha material, não tinha como explicar para eles um conceito que vocês conseguiam pegar em 15 minutos ali. E acho que até a pergunta, como a gente está falando de realizador, eu também fiz faculdade de cinema, algumas vezes eu acho que é felizmente, mas a maioria das vezes acho que infelizmente. Queria saber para vocês o que vocês acham desses cursos técnicos mesmo. O que vocês acham? Se é necessário, se não é... Porque é uma coisa muito técnica, né? Cinema. A gente que é realizador sabe. Mas ao mesmo tempo não é, né? Tipo, hoje, como vocês falaram, com a democratização, com as PDs, com os celulares, com as câmeras de foto que fazem filmam perfeito, muito bom, que é o que eu uso lá na África. Eu queria saber de vocês o que vocês acham desse conceito de aula, de escola de cinema, que eu acho um conceito também meio engraçado. Como professor de cinema também. Olha, eu, assim, respondendo a tua pergunta, eu dou aula na Faculdade de Cinema do Governo do Estado do Paraná, já há 3 anos, e às vezes dou muitos workshops e oficinas em vários lugares, inclusive não só em áreas elitizadas, em áreas de periferia, e eu acho que as pessoas têm uma cultura audiovisual hoje incrível, assim, as pessoas... Eu já fiz documentário de Parteira, do Amapá, já fiz documentário de Quebradeira de Coco de Babaçu, do Tocantins, e eu acho que as pessoas têm uma malícia com relação à imagem, porque todo mundo tem a antena parabólica perto de casa, ou seja, a cultura audiovisual ela está até nos lugares mais remotos, né? Como lá, ó, Ponta Grossa do Piririm, onde eu filmei lá com as parteiras. Mas eu acho eu sou a favor das escolas, assim, eu acho que, na verdade, ninguém ensina arte, mas você ensina, você pode sensibilizar o olhar, até, né, contextualizar dentro da história do cinema, da história da televisão, enfim, eu acho que eu acredito na sensibilização do olhar e do ouvir, né? Estamos falando aqui de audiovisual, não só de ver, então eu acho que é interessante você passar pelos irmãos Lumière, pela escola soviética, entendeu? Pelo neorrealismo italiano, pela Nouvelle Vague, pelo cinema novo. E isso, nem que seja como antimodelos, mas ajuda você a formatar o aluno daquilo que ele não quer para dar mais forma ao que ele, no fundo, quer buscar ali na linguagem audiovisual. Se vocês querem alguém quer. Eu não tive uma formação específica em audiovisual. Eu tive que perseguir, eu não fiz cinema, eu estudei jornalismo e eu acabei entrando no audiovisual pela faculdade. E eu tive que perseguir muito do meu conhecimento para poder solidificar uma base quase defensiva lá no início, né, para poder fazer cinema, uma base técnica. Eu acho que esse conhecimento é insubstituível e eu já passei por experiências desses 14 anos em que eu trabalho na área. Eu já passei por experiências trabalhando com gente que não tinha esse conhecimento ou que o tinha de uma forma muito intuitiva, assim. E isso às vezes era muito bom, porque gerava coisas muito espontâneas, mas na maioria das vezes o despreparo causava desperdícios de tempo, desperdício de dinheiro, né?
uma fluência de trabalho contraproducente. Então é necessário, sim. Eu creio que não só a sensibilização do olhar que vem com isso também, né, a abertura da nossa percepção, mas também você se inserir num tipo de disciplina, né, de trabalho que acho que não vem intuitivamente de uma forma tão sólida, né, ou dentro de um autodidatismo, né? Você precisa se dedicar um pouco a isso, você tem que se apropriar do que existe para você fazer o seu melhor, mesmo que com um antimodelo. Eu acho que, enfim, da experiência própria, é mais fácil você não fazer cinema fazendo a faculdade de cinema do que não fazendo, assim, das pessoas com quem eu estudo e tudo, assim, eu acho que, mas assim, acho que foi diferente fazer a faculdade de cinema, ajudou e enfim, foi um caminho que começou ali, mas eu acho que uma faculdade é importante para, enfim, você criar um olhar crítico, uma reflexão, você achar enfim, como, não digo tecnicamente, acho que realmente fazendo, você tem que aprender, seja no set, seja num curso, tem que aprender de algum jeito, mas assim, como pensador audiovisual, como autor, acho que você tem que criar alguma reflexão que vai vir de algum lugar, e talvez não venha mesmo da faculdade de audiovisual. Eu estudei com muita gente que queria só fazer filme, e foi embora, ficou frustrado, não fez o filme, viu que é mais difícil, foi embora e nunca mais fez nada. E hoje em dia não está nem aí, você não vai fazer mais nenhum filme na vida. Eu acho que você tem que ter você tem que ter esse olhar crítico, né? Senão se você só realizar sem ter alguma motivação, eu não sei, é todo muito começo também ainda para dizer isso com tanta propriedade. Mas eu acho que foi importante, acho que foi o caminho, mas eu podia ter feito. Talvez se eu tivesse feito outra faculdade, talvez eu teria uma aproximação com o cinema que eu ia entender melhor por que eu quero fazer cinema. Eu acho que eu peguei um pouco essa vida. Eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de televisão e enfim, fiz audiovisual, foi um caminho na minha vida, mas eu peguei um pouco esse negócio que as pessoas fazem audiovisual hoje em dia como fazem medicina, como fazem direito, é uma carreira, né? E eu acho meio louco, assim, porque às vezes uma carreira não necessariamente não é um autor, né? Não é um cara que está pensando aquilo de um jeito artístico. Mas enfim, estou apostando que o dinheiro do meu pai não foi em vão, então tomara que... acho que adiantou. Eu fiz também faculdade de cinema. Eu sou a favor da ideia de que você precisa ter uma formação técnica, de que você precisa... E que o melhor lugar onde você consegue essa informação de uma forma mais condensada é a faculdade. Agora, eu acho muito louco pensar assim, eu, por exemplo, aprendi o que é Final Cut, o que é editar um pouco no Final Cut, a estrutura básica dramática do roteiro, tudo isso na faculdade. E eu vejo meu primo, que entrou agora na faculdade de cinema, o cara já mexe no Final Cut, o cara já entende um pouco de roteiro, já opera uma câmera, assim, a quantidade de informação que ele está chegando na entrada da faculdade é muito maior do que foi a minha. Então, eu não sei como, acho que as faculdades têm que se adaptar um pouco a isso, porque senão fica uma coisa redundante, assim, e eu acho que ela tem que subir um pouco o nível do conhecimento de entrada, porque eu acho que naturalmente está subindo. Não no Zimbábue, claro, nos outros lugares. Perguntas?